Por que o sabão em pó sempre é azul? Precisa ser azul em todas as marcas? Porque não muda, né? Boa pergunta. É enviado pelo Josivan, lá de Japaratuba, Sergipe. Bora então descobrir por quê? A verdade é que a resposta mais curta para essa pergunta, de que por que o sabão em pó sempre é azul, é por conta da tradição. Antes do sabão em pó chegar ao mercado brasileiro, era comum lavar as roupas com uma coisa chamada anil, que era um corante azulado, que deixava assim as peças de roupas mais brancas. O Omo, que foi a primeira marca de sabão em pó a chegar no Brasil em 1953, para manter a tradição, começou então a fabricar sabão em pó no Brasil da cor azul, que lembrava o anil. É claro que o sabão em pó pode ser sim fabricado por qualquer cor. Isso é um corante que é adicionado na etapa final do produto. Só que, além da questão da tradição da cor azul, em uma pesquisa realizada lá nos Estados Unidos, diz que o azul remete à limpeza e à higiene. Então as pessoas associam a cor azul a isso que eu mencionei, a limpeza, a higiene. Por isso que a preferência quando se fala de limpeza é sempre a cor azul. Então por isso até hoje, grande parte das marcas, se não me engano, posso até falar que todas, marcas de sabão em pó tem o pozinho do sabão em pó ali na cor azul. Porque sempre ouvimos falar de países de primeiro mundo e países de terceiro mundo, mas nós nunca ouvimos falar de países de segundo mundo. Por quê? Porque alguns países são chamados de primeiro mundo e outros de terceiro mundo? O que muda entre eles? Ótima pergunta, enviado pelo Delo Félix. Vamos entender. A divisão do mundo em mundo, como eu mencionei, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, aconteceu lá na época da Guerra Fria. Era uma forma de classificar os países de acordo com seu alinhamento político e ideológico. O primeiro mundo era formado por países que eram capitalistas desenvolvidos e que apoiavam assim os Estados Unidos. Como por exemplo, Canadá, Europa Ocidental, né, praticamente todos os países, Japão e Austrália. Esses países eram aliados aos Estados Unidos e eram considerados então países de primeiro mundo. Eles tinham um alto nível de desenvolvimento, tanto econômico como social e tecnológico. O segundo mundo, naquela época, era formado por países socialistas, que eram desenvolvidos, como por exemplo União Soviética, e claro, os países que apoiavam a ela. Esses países, como eu disse, também eram considerados altíssimo nível de desenvolvimento econômico. Só que eles adotavam um sistema político que era totalmente diferente dos americanos, dos Estados Unidos. Por isso era classificado como segundo mundo. O terceiro mundo era aquele que não se enquadrava nem no primeiro nem no segundo, e eram considerados subdesenvolvidos. Ou seja, países de terceiro mundo, eles eram caracterizados por um baixo nível de desenvolvimento social, econômico e tecnológico. Só que mudou as coisas. Hoje não se fala mais país de primeiro mundo, nem país de terceiro mundo. Claro, com o fim da União Soviética, também não se falou mais em país de segundo mundo. Hoje se fala país desenvolvido e países em desenvolvimento. Então agora não é mais primeiro mundo nem terceiro mundo. São países desenvolvidos e são países em desenvolvimento. Talvez aí por conta do politicamente correto. Eu acho essa pergunta bem interessante. Se o mundo não tivesse tido guerras, pandemias, catástrofes e muitos outros, digamos assim, acontecimentos fatais que ceifaram milhares e milhões de vidas, quantos habitantes nós estaríamos hoje na Terra em 2023? Inclusive, quem mandou essa pergunta foi o Vilmar Santos. De acordo com o que eu pesquisei aqui na ONU, em 1950, nós tínhamos cerca de 1,8 bilhões de habitantes na Terra. Isso há 73 anos atrás. 1,8 bilhões de pessoas. Hoje, 73 anos depois, nós batemos a casa dos 8 bilhões de pessoas. Ou seja, um aumento muito grande. É claro que esse crescimento populacional tinha continuado de forma muito maior se não houvesse tido tanta coisa ruim nesses últimos 73 anos. Como guerras. Aliás, se a gente falasse até mais, né? Desde a Primeira Guerra, seria muito mais catástrofes aí. Mas vamos falar da Segunda Guerra, teve o Holocausto, teve várias pandemias, teve a peste negra, um monte de coisa que ceifou milhões de vidas. Se não tivesse acontecido isso, de acordo com alguns estudiosos, nós, em 2023, teríamos cerca de 12 bilhões de pessoas vivendo na Terra. Ou seja, 4 bilhões a mais do que nós temos, que é um número muito grande. Se a pessoa 12 bilhões de pessoas vivendo no planeta, olha, ia dar muita diferença, hein? Emprego, alimentação, água, moradia, uma série de coisas. 12 bilhões de pessoas é muita gente.